Boa noite, nossa terceira aula. Espero que vocês estejam gostando da nossa maratona de conteúdos. Realmente eu, como sempre, né, toda sempre emotiva, emocionada, estou muito vibrante, até com os feedbacks que eu tenho recebido. Muita gente que tem acesso a mim assim por WhatsApp e tudo mais, me mandando várias mensagens. Eu tenho muito assim, sabe quando você vibra? Fora vocês todos, né? Com as mensagens, eu li todos os comentários das aulas, da primeira aula e da segunda aula, que foi ontem com a Nath. O meu direct, gente, vocês são demais e eu espero estar colaborando para uma mudança grande de paradigma e para fazer com que esses passos tão largos e necessários aconteçam com uma velocidade até um pouco maior e principalmente com muito mais segurança. Quando a gente sabe o porquê de fazer, o porquê de ajustar os nossos hábitos, isso é feito com muito mais força, muito mais energia e principalmente, né, convicção. Eu acho que assim, eu sempre falo de mim, né, mas que obviamente eu criei essa semana do veganismo para também passar para vocês as minhas questões, assim, o que me motivou, todos os minhas indas e vindas e tudo mais, e obviamente toda a ciência que eu fui buscar para fortalecer o meu propósito, que é ser vegana. E eu entendo que tornar isso acessível a todos é motivador. E o meu grande objetivo, eu falei lá no começo, é ajudar vocês a transformar os hábitos, né? Porque transformação é uma palavra muito poderosa, gente. Né? Eu acho que a gente não tem que pensar em, eu preciso mudar da água para o vinho de um dia para o outro. Mas transformar atitudes em atitudes mais sensatas, atitudes mais alinhadas com os nossos propósitos, gente, é o que faz a gente se sentir forte. Forte, forte, forte. Espero que vocês tenham gostado de ontem, da aula de culinária, que assim, como eu disse, não é uma... A gente fala de aula de culinária, as pessoas pensam que vai ficar lá fazendo uma receita. Imagina, a gente tem aqui, né, não vou fazer vocês ficarem sentados escutando 5 horas de aula, mas eu vou dizer que assim, a gente... Né, eu vou falar domingo e tudo mais, que sobre a questão do curso que eu tenho com a Nath criando receitas maravilhosas, seja por módulos, enfim, vamos trabalhar tofu, hoje é só tofu, pá, 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 pá. Vamos trabalhar grãos, pá, 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 pá. Vamos trabalhar raízes, pá, 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 pá. Então dá para fazer muita coisa, né? E depois eu falo sobre isso. Vamos falar hoje do nosso tema? Vamos falar hoje sobre conexão, sobre o porquê que nós devemos pensar em nossas atitudes, na nossa transformação, com base naquilo que está acontecendo à nossa volta também. Que a gente não é uma coisa deslocada, desgarrada de um todo. Nós estamos dentro de um todo. E a gente querendo ou não, porque tem gente que faz birra, né? Não quer aceitar que faça parte de algo maior e com isso, obviamente, assumir as responsabilidades desse todo. Né? O todo, ele é a somatória dos indivíduos e dos individuais. Tá? Então, não tem todo sem pequenas peças que vão formar esse todo. E essas peças somos nós. Tá? Então, quando a gente fala de viver, né, a gente vê, eu sempre falo, né, como as pessoas, desculpa, eu sou muito sincera, eu pretendo ser sincera aqui no meu canal. Quanta hipocrisia, gente. Quanta hipocrisia. Ai, é holístico, harebô, peace and love, paz e amor, gratidão, gratidão para cá, gratidão para lá. Mas na hora de fazer pelo coletivo, não faz. Não faz. E não é fazer assim, eu vou lá, vou dar uma moedinha para a pessoa que está precisando. Não é isso, também faz parte, né? A filantropia. Mas não é isso que eu estou dizendo. Nós moldamos o todo nas nossas atitudes diárias. Diárias, assim, é entender toda uma cadeia, entender todo um ciclo de vida que existe através de todas as nossas atitudes. Desde atitudes, assim, daquilo que a gente fala, mas principalmente daquilo que a gente faz, daquilo que a gente consome. Tá? E quando eu falo consumo, a gente está aqui na Semana do Veganismo, obviamente que meu foco é a alimentação. Só que esse consumo, ele é muito amplo. Você vai pensar
em impactos do seu consumo no vestuário, no seu cosmético, na limpeza, no seu carro, a poluição, o trabalho escravo, você vai pensar no pequeno produtor, você vai pensar no biodegradável, você vai pensar no direcionamento com relação às embalagens. Tudo isso a gente tem que pensar hoje num planeta com recursos naturais escassos. A gente tem que pensar hoje, porque tudo que a gente faz não se vai embora, tudo não se joga fora. Os nossos impactos, eles vão impactar. É aquela coisa, né? Tudo que vem são as leis fundamentais da natureza. Não existe, não existe como nós não sofrermos, né, a volta, a reação das nossas ações. É ação e reação. Então, se a gente começar a entender que aquilo que eu quero que volte para mim seja reflexo daquilo que eu faço, eu vou pensar tanto naquilo que eu vou fazer. Porque eu sei que eu vou ter o efeito rebote disso. E é com isso, e dessa forma, que nós temos que pensar que tudo está conectado. A teia da vida é uma coisa só. E nós fazemos parte dela. E quando eu falo de veganismo, uma das minhas maiores descobertas no veganismo e que me trouxe um alívio e essa força que eu sempre falo é exatamente isso, gente. É a reação do universo. É o que volta pra gente. E é a sensação de estar responsavelmente fazendo aquilo que é necessário que seja feita para que o reflexo das minhas atitudes seja positivo para mim. Então, quando a gente fala de cuidar do outro, de cuidar da natureza, de cuidar dos animais, parece que a gente está sempre olhando lá para frente, a gente está olhando para o outro. Mas quando a gente pensa na teia, quando a gente pensa no ecossistema, a gente não está pensando no outro quando eu faço algo em prol do outro. Eu estou pensando em todos, me incluo dentro disso. E aí está a grande libertação. Porque não tem essa história de gratidão, querer o bem, fazer bem, papapá, e não fazer de uma forma realista a ponto de aquilo que você faz impactar positivamente sua volta. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, que para mim é a aula mais linda do veganismo. É a aula da conexão. A gente tiramos um monte de mito lá de proteínas, ferro, de cálcio e tudo mais. A gente já falou que é possível comer de uma forma muito deliciosa, colorida, cheirosa, perfumada, deliciosa. Isso já eram questões assim mais de dia a dia. Agora vamos falar da coisa da alma. Vamos falar da coisa do propósito. Que é isso que eu acredito que vai tocar mais ainda o seu coração. É falar de bondade, é falar de amor e é falar de responsabilidade. Viver junto com tudo e todos. Para a gente poder fazer essa reflexão, eu vou chamar vocês para fazer uma reflexão mais profunda sobre o senso de normalidade, a percepção que nós temos daquilo que a gente assume como normal, que a gente não julga, que a gente não avalia, porque é normal. Aquela coisa, todo mundo fazendo uma coisa normal, isso é inquestionável muitas vezes. Só que a gente está vendo claramente as consequências desses 7 bilhões de pessoas normais todos os dias. Todo mundo fazendo aquilo que se julga ser normal todos os dias está deflagrando consequências. Então, eu vou trazer para vocês hoje, nem vou passar meu currículo, porque vocês já viram. Vamos discutir o normal. Eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a entender sobre tudo isso. Porque quando a gente fala de veganismo, a gente está falando de pessoas anormais, né, gente? A gente está falando de pessoas que, para alguns, são radicais, extremistas, idealistas, ativistas, e para outras são pessoas sensatas. Então, eu vou trazer aqui essa questão da crise de percepção que nós estamos vivendo. Nós somos seres tecnológicos, imagina a humanidade 2020, quem somos? Quem somos? Ninguém aqui vive na era paleolítica com uma clave na mão, correndo atrás de mamute, morando em caverna. Nós não somos mais. Portanto, justificar as nossas atitudes com base naquilo fica meio fora do quadro histórico. Nós somos tecnológicos, nós estamos falando aqui através de uma tela de computador, vocês estão interagindo comigo. Gente, isso é incrível. O quão a inteligência humana é evoluída a ponto de nós criarmos uma realidade virtual e inteligência artificial
ela foi criada pela inteligência humana. Então, como somos inteligentes? Criamos cidades altamente tecnológicas que nos trazem um conforto imenso. A gente não precisa, a gente fez um prédio de 100 andares que a gente sobe em segundos com baita de um elevador. Se você está na Arábia, 50 graus Celsius na área externa, dentro da sua casa, você pode estar a 10 graus com uma meia de lã, se você quiser, porque você controla inclusive a temperatura. Você controla, você tem água, você tem energia elétrica, você tem ar-condicionado, você fala pelo WhatsApp. A gente criou condições confortáveis para trazer o quê? Nossa, como a humanidade agora vive bem, né? Como a gente conseguiu criar conforto, como a gente conseguiu criar uma qualidade de vida com tanta inteligência que somos. Hoje, se a gente ficar doente, se a gente tem uma célulazinha lá estranha, você entra num tubo de uma máquina criada por nós humanos, incrível, e essa máquina vai detectar uma célula lá dentro, do seu fígado, do seu rim, do seu sangue, e você vai fazer um diagnóstico precoce de uma doença que você morreria se você não tivesse esse diagnóstico. Então, a gente conseguiu prevenir vários problemas, olhando com muita tecnologia. Só que será mesmo que a gente domou todas as nossas questões? A gente realmente, com toda essa modernidade, toda essa inteligência, temos melhor qualidade de vida? Porque não é para isso que a gente está trabalhando tanto, não é para isso que a gente é tão moderno. Para a gente ter um conforto, não é isso? Mas será realmente que tudo isso está nos levando a sermos pessoas que tenhamos maior qualidade de vida? E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando sempre em mais felicidade e saúde. A saúde física e a saúde emocional. Será mesmo que toda essa inteligência humana, usada da forma que está sendo usada, está nos tornando pessoas mais saudáveis e mais felizes? Pergunto a vocês. Essa foto já começa a dizer algumas coisas. E essa também. Nunca vivemos uma condição de tanta estafa, burnout, cansaço, irritabilidade, angústia, porque a gente criou um vórtice que nos coloca para trabalhar, para viver de uma forma de querer ser mais, até o momento que você poste. Será que isso é felicidade? Nunca se tomou tantos medicamentos para controles de ansiedade, depressão e doenças de cunho emocional. Se tudo isso que a gente evoluiu fosse bom, a forma com que nós lidamos com tudo isso fosse uma coisa boa, será mesmo que nós teríamos que controlar nossos anseios emocionais? Ou estaria tudo certo? Nunca as artérias estiveram tão entupidas como dos últimos 50 anos para cá. Vocês vão entender hoje que grande parte das pessoas morrem por mortes derivadas das suas escolhas de estilo de vida, que são as doenças do estilo de vida, doenças crônicas não transmissíveis. A gente está falando aqui da principal causa de morte no mundo, que são as doenças cardiovasculares. A gente está falando de diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, sobrepeso, obesidade, câncer. 52% dos brasileiros têm sobrepeso e obesidade, que, independente de uma questão, sabe, eu acho que a gente andou discutindo, né, como sociedade, essa questão do preconceito e tudo mais, não estamos falando de estética aqui, estamos falando de ciência que coloca o sobrepeso e a obesidade como uma porta de entrada, né, que já deflagra inflamação e desequilíbrio de saúde, que leva a outras doenças metabólicas, como o diabetes, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, a dislipidemia e outros descontroles. 1 em cada 11 pessoas tem ou será, nos próximos anos, diabéticos. Nunca se tomou tanto remédio de controle de doenças que seriam controláveis com o estilo de vida, com uma alimentação adequada, com um pouco de atividade física, com controle de ansiedade, com não termos contato aí com tantos contaminantes e tudo mais que a gente está tendo. Enfim, então quer dizer que eu tenho 40, eu estou indo, né, para casa dos 50 anos, e na minha idade, teoricamente, o normal é eu já estar tomando uma metformina para controlar minha glicose, um Crestor ou um Lipton para controlar meu colesterol, eu tomar
um captopril ou outro medicamento para controlar a minha pressão, e se eu tiver já no nível hard de normalidade, eu já também poderia estar tomando uma aspirina para afinar meu sangue cheio de gorduras e açúcares, para que eu não corra o risco de ter um trombo e ir para um AVC e o que for. É isso. Isso é o que todo mundo tem feito. E que você vai no médico, ele não contesta aquilo que você faz no seu dia a dia, ele não pergunta sobre suas escolhas alimentares, ele simplesmente te dá remédio. Então, isso é o normal, né? Isso é o normal que você vai ver seu pai, sua mãe ou você mesmo passar para um médico e ele vai te falar que é normal, olha, você tem que tomar cuidado, né? Mas toma esse remédiozinho aqui e não te fala que tipo de cuidado que você tem que tomar. As doenças crônicas não transmissíveis matam 41 milhões de pessoas por ano no planeta, 71% das causas de morte e 44% das mortes são por doenças cardiovasculares. Tá? E essas doenças humanas, elas não ficam só dentro do corpo humano. Elas são doenças que se irradiam por nossas escolhas. E elas contaminaram todo o planeta. O planeta está em chamas, literalmente. Acabamos de viver grandes, as maiores queimadas de todos os tempos nos principais biomas brasileiros, ainda, né, suspirando, né, vivos, ainda suspirando, tentando se manter equilibrado, e nós queimamos esses biomas. Nós temos uma condição ética, emocional, de insensibilidade, de colocar vidas em condições de crueldade, que por mais que nós possamos tentar criar esse invólucro de insensibilidade para não olhar, não sentir, continuar mantendo nossos hábitos, lá dentro da gente existe o ambiente da intuição. E a intuição, ela não passa pelos nossos olhos físicos, ela é lá da nossa alma, ela vem lá de dentro. E é muito claro que quando a gente está colaborando com algo que a gente sabe que a gente não deveria fazer, isso traz doença de alma. São doenças que vão influenciar a nossa parte psicológica, que vai influenciar na nossa parte física. São doenças psicossomáticas que muitas vezes não têm um porquê de existirem. Eu falo que são doenças de alma, porque é a nossa alma tentando protestar contra o nosso olho enviesado, que não quer enxergar as consequências das nossas atitudes. Então, gente, todo mundo que está vivendo desse jeito é normal. Eu quero saber se vocês querem ser normal desse jeito. Se essa normalidade é normal mesmo. Né? Então, eu convido vocês para essa grande reflexão e eu vou mostrar muitos dados aqui. Eu espero que no final dessa aula, já spoiler, o que eu espero de vocês é que você seja muito feliz e muito forte. Muito, muito, muito orgulhoso de se tornar ou já ser um grande anormal. É isso. Vamos. Gente, a gente tem muitos desafios, porque essa normalidade vem causando grandes danos. Nós somos 7 bilhões de pessoas hoje, em 2020, em 2050 seremos 10 bilhões. E aí, como a gente vai alimentar tanta gente? Se a gente já está destruindo todos os biomas hoje? Como melhorar essa condição de saúde que a gente acabou de ver a cada ano se torna pior. Você sabe que tem um dado que me chocou muito, que ele mostra que ele fala que a geração das minhas filhas, que é essa geração que nasceu perto dos anos 2000, vai ser a primeira geração que vai viver menos do que os pais. Nós vem, né, de toda a evolução humana, de geração em geração a gente vem aumentando nosso tempo de vida, né? Nossa expectativa de vida. E por conta desses hábitos equivocados e desses danos que a gente tem causado no planeta, a geração das minhas filhas já vai viver menos do que eu, estatisticamente. Olha o que nós conquistamos com essa normalidade toda. Manipulação animal, ética e compaixão, quebrar o muro de insensibilidade, invisibilidade e irresponsabilidade que separa a nossa alma, a nossa razão da nossa emoção, para a gente lidar com uma questão, uma dívida moral e ética que nós temos com os outros seres que dividem a Terra com a gente, tem total o mesmo direito que a gente. E conter os impactos ambientais que
são uma grande ameaça para a própria vida humana na Terra. Isso é discutido, vocês devem já ter ouvido falar das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a Agenda 2030, escrita por mais de 150 países que juntos se comprometeram a esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Todo mundo tomar um posicionamento e fazer algo para melhorar esses 17 problemas. Desses 17 problemas que envolvem pobreza, fome, bem-estar, igualdade de gênero, questão de água, vida embaixo da terra, vida em cima da terra, justiça e tudo mais, 11 deles estão diretamente ligados aos nossos hábitos alimentares. Por isso que eu falo, gente, que essa aqui é a maior ferramenta de mudanças que a gente pode usar. Não tem arma mais poderosa do que o garfo. E, obviamente, tudo que a gente faz impacta, como eu disse. Mas o nosso foco aqui hoje é falar de alimentação, porque vocês vão entender o tamanho do impacto gerado quando a gente manipula essa ferramenta que é o garfo. Você pode ir para o lado positivo, você pode ir para o lado negativo. E o mundo espera da gente que a gente saiba manipular com responsabilidade essa ferramenta e tente levá-la para o lado positivo. Isso já está muito claro, né? Ou seja, o ano passado, 2019, a comissão Eat Lancet, né, da Lancet, que é a maior revista de publicação científica da área de nutrição do mundo, eles publicaram esse anuário lindo falando sobre alimentação, planeta e saúde, né, dietas sustentáveis e saudáveis. E Walter Willard, que é, né, o diretor da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, que é um dos quem escreveu esse documento grande de Eat Lancet, ele coloca muito claramente que a transformação para dietas saudáveis até 2050 vai exigir mudanças substanciais. Vai exigir mudança. Não dá para continuar fazendo o que todo mundo está fazendo. O normal vai ter que ser repensado. O consumo geral de frutas, vegetais, nozes e leguminosas terá que duplicar. E o consumo de alimentos como carne vermelha e açúcar representa aqui todos esses refinados e tudo mais, terá que ser reduzido em mais de 50%. Uma dieta rica em alimentos à base de planta e com menos alimentos de origem animal confere benefícios à saúde e ao meio ambiente. A gente não está falando de uma instituição vegana promovendo o veganismo através das suas publicações. Nós estamos falando aqui de Walter Willard, nós estamos falando aqui de Lancet, nós estamos falando aqui da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, que não são instituições publicamente veganas, mas que estão mostrando claramente, cientificamente, que é obrigatório a redução do consumo de alimentos de origem animal e a valorização dos vegetais para que a gente tenha uma dieta mais saudável para a gente, mais saudável para o planeta. Tá? Bom, como nós deveríamos viver no planeta, uma vez que nós fazemos parte de um ecossistema? O ecossistema, ele é o quê? Ele é quando todos os seres que fazem parte do sistema coabitam de uma forma democrática, holística, sustentável, compassiva, natural, regenerativa, uma forma balanceada, ou seja, o meu impacto, ele é neutro perto do seu impacto. E todo mundo olha e trabalha voluntariamente, instintivamente, para a manutenção do equilíbrio do meio. A árvore grande, ela sabe que ela tem que fazer sombra para a pequena. O musgo vai reter a umidade para a semente germinar. O animal vai levar o alimento até ali para plantar outra árvore ali. As fezes do animal são um adubo que vai ser fermentado, digerido pelas bactérias que vão devolver os nutrientes para fertilizar o solo, aonde vai germinar a semente. A água é guardada nos caules, em algumas folhas, na própria umidade gerada pelo sistema. Ninguém precisa irrigar uma floresta, ninguém precisa semear uma floresta, ninguém precisa adubar uma floresta. Ninguém precisa alimentar os animais da floresta. Todos esses seres vivos, vegetais e animais, coexistem de uma forma harmoniosa, porque eles instintivamente trabalham para a manutenção do meio, porque eles sabem que a vida deles depende disso. E aí surgiu a era que estamos vivendo, que é o antropoceno. É o homem acima de tudo. O homem como ser dominante do planeta, que domina todos os 4 cantos desse planeta. Manipula todas as vidas ao seu belvedere, para o seu bem-querer, do jeito que ele acha que ele tem que manipular. Ele passa por cima das leis universais de toda a natureza, do ecossistema inteiro,
de uma forma autoritária, dualística, de uma forma egoísta, né? Levando à autodestruição de todo o sistema, um sistema desbalanceado. Como isso que a gente está vendo aqui, isso aqui é a nossa floresta amazônica. A nossa floresta amazônica fotografada por George Steinmetz, que é um fotógrafo que fotografa via aéreo as produções de alimentos no mundo. Enfim, aqui a gente tinha uma floresta verde, linda, ecossistema, retroalimentação, todo mundo vivendo em harmonia, trabalhando para o meio, até que chega o homem, bota fogo, derruba as árvores, planta o grão ou a erva, a gramínea, que vai servir para ele por algum motivo. Uma espécie no lugar de milhões de espécies por centímetro cúbico. Tudo isso manipulado por grandes máquinas movidas a combustíveis fósseis, que vão tirando a vitalidade do solo, tirando a umidade do ar, captando água dos mananciais, das nascentes, lá do subsolo, através de uma irrigação proveniente de água que não é uma água natural do ambiente. E para controlar tudo isso, a gente usa muita tecnologia que está sendo usada de uma forma destrutiva e para controlar os rompantes da natureza, a gente resolve de uma forma egoísta não olhar os chamados da mãe natureza. Entenda uma coisa, eu vou voltar o slide aqui. Esse sistema de uma planta única em uma área tão vasta ele é autodestrutivo. Ele vai gerar erosão de solo, ele vai gerar perda de biodiversidade, já gera uma enorme perda de biodiversidade, que não vai manter a vida nesse espaço. A natureza que está ali do lado, íntegra, ela fala assim, gente, o que está acontecendo ali? A gente precisa corrigir esse sistema que está errado. Então, o que a natureza faz? Ela começa a entender que ela precisa reabitar com outras espécies de plantas, com animais, um ambiente para torná-lo eco, para torná-lo íntegro, a ponto de ele se autofazer gestão. Então, a natureza manda, né, os passarinhos, as gramíneas de outras espécies germinarem das sementes das outras raízes que ainda estão no subsolo. Daí vem as ervas, que o homem chama de daninha. Daí vem os pássaros pulverizando, daí vem os gafanhotos, as joaninhas, vem os outros insetos, vem as bactérias, vem os fungos, vem as minhocas, vem sei lá quem. Todo mundo vem tentar reabitar esse lugar, realmente destruindo uma parte dessa planta única, porque ela não pode estar sozinha lá. Ela precisa que outras façam parte do ambiente. Daí, o que o homem faz? Ele acha que todo mundo é invasor, todo mundo é praga. Então, ele traz lá da Segunda Guerra, né, os idas, os sufixos da morte, os biocidas, que são inseticidas, bactericidas, que são herbicidas, e ele pulveriza tudo com veneno. Para quê? Para matar os invasores, porque ele quer a soja dele lá, o milho dele lá, ou o pasto dele lá. E pronto. Manipulando tudo isso em grandes extensões de terra, grande parte dessa riqueza, como se fala, do país, do agronegócio, é exportado, ou seja, nem fica aqui para o povo brasileiro. A gente está vendo aqui um caminhão de soja sendo carregado para ir embora, né, muito provavelmente para alimentar, né, alguém, que se vocês não entenderem, lá na China. Tudo isso, que vocês já entenderam, é para alimentar o alimento que a gente escolheu comer com prioridade, com protagonismo todos os dias da nossa vida. A gente tem hoje o alimento de origem animal, a carne especialmente, como um alimento presente na mesa de todas as pessoas, em todos os lugares, na grande maioria das pessoas. E por que essa carne está tão acessível nos 4 cantos do mundo? Porque a gente criou um sistema irresponsável, que não embute custos ambientais, custos animais, de vida em si, e que é produzido em trilhões de toneladas todos os anos, o que barateia todo o sistema. Aqui é uma foto de um açougue em São Paulo, em que o pernil, a perna de um porco crua, ela vale R$ 9,49 o quilo, enquanto um quilo de limão que nasceu numa árvore,
que não teve todo um sistema de plantar soja, plantar milho, fazer ração, manter um bicho, inseminar um bicho, energia, mata o bicho, cadeia refrigerada, refrigeração, energia, papapá, tudo isso faz a perna do porco custar o preço de 1 quilo de limão que nasce na árvore, você colhe, não precisa nem manter na geladeira. Olha a crise de percepção de custo, de valor que a gente tem nessa condição. Então, essa crise, a gente está tornando barato algo que, para ser produzido, tem um custo absurdo para a natureza, que quando a gente olha isso, a gente está vendo proteína, mas essas partes brancas todas são gorduras saturadas que estão ali nas artérias se acumulando. E esse custo de saúde pública, desse hábito que nós criamos, também não é computado. Então, o homem, ele evolui como espécie e fazendo com que a natureza se involua, né? Eu já mostrei na primeira aula para vocês esse slide de perda falando, né, de biomassas, ou seja, o quanto o humano tem ameaçado a vida no planeta, com os hábitos que ele criou. Nós éramos, em 10 mil anos antes de Cristo, 0,2 toneladas de humanos, enquanto tínhamos 300 milhões de toneladas de espécies, de animais livres na natureza. A última mensuração, em 1976, nós passamos a 230 milhões e somamos uma outra categoria de espécies, que são aquelas de cativeiro, que a gente manipula 100% e que servem, estão no planeta exclusivamente para servir ao ser humano, que já passa, em termos de peso, do que tem mais animais presos em cativeiro no sistema da pecuária do que animais livres na natureza. Estou falando de terrestre, não estou falando aquático aqui. Então, gente, como que a gente pode pensar que a gente vai viver de uma forma harmônica e a gente vai conseguir manter a biodiversidade do planeta, que nós dependemos dela, vegetal e animal, com essa pressão tão grande, já que somos, somados aqui, 530 milhões de toneladas, enquanto as espécies naturais que vivem em ecossistema são só 180. Cada vez que a gente desmata um campo de futebol, a gente perde uma grande parte de vidas para alimentar uma vida só, que no final das contas é a vida humana. Como que a gente acha que isso vai dar certo? E como que a gente acha que criar animais dessa forma pode ser algo saudável, algo que vai remeter à tal da proteína, do alimento que nossos ancestrais consumiram? Como? Como que a gente lida com condições que nem essa, que são bilhões de animais todos os anos mantidos dessa forma, e achar que isso é equilibrado, que é normal a gente pegar e aglomerar animais dessa forma? Animais que viveriam nas árvores, como esses perus aqui, os animais galinhas, que são aves, que poderiam estar hoje soltas, ciscando por aí, empoleirando, e elas estão em gaiolas, em um espaço menor do que uma folha sulfite durante toda a vida delas, para produzir o tal do alimento que a gente já entendeu que a gente não precisa comer, a gente escolhe comer, não é necessário que a gente coma. E a gente perdeu a noção de tamanho, de volume, porque quando a gente olha para o nosso hábito, a gente vê nosso pratinho fofinho, com ovinho lá, mexidinho, ou então com a carninha, né? Que muitas vezes, quando a gente quer diminuir o peso da nossa consciência, a gente joga sempre no diminutivo, né? É franguinho, é carninha, é peixinho, né? Queijinho, sempre assim. E essa crise de percepção é muito séria, como essa fazenda aqui de produção de leite, que tem ali aquelas partes compridas todas, onde ficam as vacas durante toda a vida delas, tá? E essa parte de baixo do vídeo de vocês é onde ficam os bezerros dessas vacas morando a vida inteira. Isso aqui é uma piscicultura, onde se cultivam peixes dentro desses 1 metro quadrado, numa aglomeração absurda que o oceano nunca teria. Falando em oceano, a gente tem esses navios dessa pesca considerada predatória, que é a rede de arrasto que se abre no fundo do oceano, abrindo um leque de mais de 1 quilômetro quadrado, rasgando o solo marinho e toda a área marinha, puxando de uma forma não seletiva todas as espécies que estão passando no oceano. Mais de 40% daquilo que é pescado nessas grandes redes
não tem utilidade para o ser humano, porque não serve, são espécies que a gente não come, ou são espécies que, por exemplo, a gente gosta, normalmente as pessoas falam, né, é o especismo, né, que amam, por exemplo, o golfinho, a tartaruga fofa, ela está aí dentro, presa. E uma vez que isso aqui puxou de uma forma não seletiva e vai para dentro de um navio, morreu todo mundo, porque os animais aquáticos, quando saem da água, se asfixiam. Tá? Então, ou seja, olha o tamanho da prepotência da normose humana em achar que isso aqui é normal. Né? Opa, voltei aqui. Falando em percepção, será que essas pessoas que trabalham nessa linha de produção, abrindo corpos animais, retirando suas peles, retirando suas, cortando, esquartejando em pedaços corpos de animais, eles realmente, que tipo de exercício emocional foi feito para não avaliar, não levar em consideração que aquilo era uma vida que tinha sentimentos, sensações? Fora a condição angustiante, gelada, com cheiro, que é trabalhar numa condição dessa. Mais uma vez, o que a gente faz para a gente se anestesiar e não enxergar o que nós estamos fazendo? A minha resposta, gente, é que nós criamos realmente um muro de insensibilidade para a gente realmente continuar de uma forma preguiçosa a fazer o que nós sempre fizemos e não questionarmos as nossas atitudes e não assumirmos as nossas responsabilidades, porque poucos têm coragem de pegar essa escada e olhar do outro lado do muro. Porque dói, gente. Dói saber que lá do outro lado do muro tem animais que estão sofrendo, que são cruelmente manipulados. Dói saber que do outro lado tem gente que passa fome porque a gente escolheu comer de uma forma insustentável. Dói saber que do outro lado tem uma floresta queimando para abrir espaço para plantar comida para bicho, para você manter o hábito do seu churrasco. Dói, eu tenho certeza que dói saber. Por isso que poucas pessoas têm a coragem de pegar essa escada e assumir que vai olhar do outro lado para ver as consequências dos seus atos. Que vai olhar do outro lado para moldar a si próprio, para não ser conivente com aquilo que não quer colaborar. Parar de viver de forma anestesiada propositalmente. Porque essa anestesia, enquanto é ignorância, até que passa. Porque existe a ignorância, porque existe toda uma manipulação de dados para que a gente não veja o que acontece do outro lado do muro também. A gente não saiba as consequências. A gente não saiba o impacto ambiental, a gente não saiba que aquilo lá está entupindo minhas artérias, a gente não saiba que aqueles animais estão sofrendo. Existe manipulação de dados, sim. Só que hoje a gente tem acesso à informação, gente. Então, grande parte das pessoas que não tem coragem de pegar essa escada é porque não quer. E aí que é. Quem tem coragem e olha, é que nem paraquedas. Uma vez aberto, é igual a mesma coisa. Não volta atrás. Não volta atrás, porque impacta a alma. Dói. E essa dor é a libertação que nós precisamos. Para a gente assumir as nossas responsabilidades e viver de uma forma muito mais coerente e plena. Muito mais coerente e plena. É você pegar o seu cérebro e ele abraçar seu coração. Lembra que eu falei da intuição? A sua intuição alinha tudo. A sua intuição, ela tá ali para alinhar a razão e a emoção. Só que quando a gente não escuta a nossa intuição, a gente tem um olhar só para o mundo externo e tá olhando o que todo mundo tá fazendo, assumindo essa questão da normalidade, a gente meio que faz a intuição ficar lá sufocada. Ah, mas a escadinha que olha do outro lado do muro, gente, ela alinha. Ela alinha. E você vai parar de achar essas justificativas, essas retóricas injustificáveis para tentar afagar as suas responsabilidades. Como seus amigos, até mesmo você que deve ter pensado um dia, poxa, mas eu como carne porque os meus antepassados, eles caçavam, então eu sou a herança dos hábitos que eu venho da evolução e por isso que eu como carne. Daí você tem que se perguntar se você caçou alguma vez na vida para comer o frango grelhado do jantar de ontem. Ou aquele seu amigo que fala, eu não sou resultado de 3 bilhões de anos de evolução como espécie para caçar couve-flor. Queridos, a sua racionalidade te traz a responsabilidade
de não justificar o injustificável. A sua racionalidade e os dados científicos de hoje e a sua índole te mostram, sabendo que não é necessário comer alimento de origem animal e que a pecuária, ela se baseia nessa intensividade cruel e altamente insustentável, você sabe disso. Seu antepassado, o paleolítico, seu primo que viveu na caverna, ou o índio que ainda habita na Amazônia, ele vive numa realidade que não é a sua realidade. Você tem que justificar os seus hábitos, as suas atitudes, os seus porquês, com base no quê? Com base na realidade que você vive. Você não pode, não tem o direito de achar desculpas na vida do outro, que viveu alguns milhares de anos antes de você. Não pode. Porque essa aqui é a sua carne. Limpa, o serviço sujo da morte, do abate, da limpeza, não foi você que fez. Então você vai linda, maravilhosa, de unhas vermelhas no supermercado, pega essa bandeja de isopor com plástico em cima e você leva a tal da carninha para você colocar no seu prato. A realidade é outra. Você não assume a responsabilidade do que vem antes. Como o índio assumiu e como o cara do paleolítico, quantos e quantos paleolíticos morreram tentando caçar? Você não sofreu nenhum tipo de ameaça ao ir no supermercado com o seu carro com ar-condicionado para buscar a sua proteína. Então, gente, essa retórica de justificar o hábito com algo que não é a sua realidade é totalmente infundado e até irônica, engraçada, porque só dando risada a gente vai aceitar uma coisa dessa. Portanto, assumam, tirem a venda dos olhos e enxerguem a realidade de vocês. E assumam a responsabilidade com a realidade de hoje. Nunca adianta. Pronto. Isso aqui é a realidade da sua carne. É isso aqui. A realidade do seu ovo é a realidade do seu leite, que não tem essa história da vaca malhada com sino dourado no pescoço, no pasto bucólico da Bélgica, doando leite para a humanidade. Para com isso. Nós somos os únicos animais que mamam leite de outra espécie. Só que a gente não mama na teta da vaca, porque seria meio estranho a gente ter uma vaca na varanda e ficar lá. A gente faz o quê? A gente manipula esses animais. A gente pega essas vacas, engravidamos artificialmente essas vacas. Quando essas vacas têm seus filhos, instintivamente são mães. Eu sou mãe. Quando minha filha nasceu, foi inexplicável a minha relação com ela. Com elas, que são duas. Ai, se alguém pegasse meu filho. Até a enfermeira que pegou minha filha na mão, é minha. Isso é animal. Isso é instintivo. Isso está dentro da gente, mulher. Proteger o filho, a cria. E a gente vai lá e tira o filho dessas mães e coloca elas nessa ordenha automática que parece uma roda gigante, mas não tem nada de divertido. Os filhos são levados embora. Isso é o maior sofrimento que uma mãe pode sentir. Sem falar no filho. O que será que ele sente? Que ele não tem mãe. Que não tem quem cuide. E que ele é mantido separado desde o primeiro dia de vida dele. Recebendo uma alimentação artificial, sem o carinho, sem o afago, sem a proteção do mamífero, de uma mãe, da figura instintiva. Os animais são sencientes, eles são instintivos como nós. E esses animais aqui da pecuária leiteira, hoje a pecuária, ela é altamente evoluída. Então, ela foi fazendo melhoramentos genéticos em todos os ramos da pecuária. Então, o frango de corte ele foi melhorado para ter mais peito, ter mais coxa. E ele ganhar peso em um tempo recorde, para ele comer menos e ser mais rápido o processo. Uma galinha, por exemplo, da vida natural, demoraria 6 meses para atingir o peso X. Um frango de granja com muito peito e muita coxa atinge esse mesmo peso em 40 dias. Esse bezerro que nasceu da pecuária do leite, ele não serve para a pecuária da carne. Por quê? Porque ele leva muito mais tempo para ganhar o peso do boi de corte. Do boi Nelore, Zebu, que for, que é o boi de corte. Tá? Então ele nasce macho. O que se faz com esse macho? Que ele não vai ganhar tempo em tempo hábil da galera ganhar dinheiro vendendo a carne dele. Ele é abatido. Ele tem o bezerro macho aqui tem duas formas, né, de seguir aí. Ele é abatido assim que ele nasce em pequenas propriedades aqui no Brasil que não tem utilidade. Você vai lá, mata.
Um segundo, que é fora do Brasil, que se tem um apreço por carne de vitelo, que é aquela carne macia e rosa, é esse animal que fica nesse espaço aqui, que ele é alimentado com leite artificial sem ferro, para ele ficar anêmico, ele não caminha para não endurecer a carne, e é abatido com 3, 4 meses para servir de carne de vitelo. E aqui no Brasil ainda, na pecuária ainda muito regional, que representa muito pequenininho, esse boi pode ir para engorda, porque ele vai ficar lá no pasto jogado até o dia que ele vai atingir o tal de peso. E tudo isso para a gente comer coisas muito gostosas, como queijo derretido da nossa pizza. E os ovos também não deixam de ser tão cruéis. A gente manipula animais. Os ovos de chocadeira eclodem numa esteira. Isso aqui eu estou falando das granjas de ovos. Essa esteira os pintos, no X dias que normalmente o ovo eclode, eles vão saindo da casquinha do ovo, eles passam num raio-x. Esse raio-x ele vai mostrar se é fêmea ou macho. Da mesma forma que eu expliquei na pecuária do leite, na pecuária do ovo, o pinto macho que não bota ovo não tem utilidade porque ele não vai ganhar peso em tempo hábil como o pinto da pecuária do corte do frango. Portanto, ele não tem utilidade nenhuma. Então, os machos vão para uma esteirinha separada, enquanto as fêmeas são debicadas, corta-se os bicos para elas não se automutilarem naquela gaiola infernal. Elas são vacinadas e elas vão lá para a caixinha para engordar e começar a entrar na pecuária produzindo ovos. E os machos vão para esse destino aqui, que é de um moedor em que eles são moídos vivos junto com a casca dos seus ovos. Isso tudo vai virar uma maçaroca que vai ser seca e vai servir tanto de adubo, porque obviamente é cheio de proteínas e nitrogênio, né? Como até base de ração de animal doméstico e outras coisas assim. Se alguém me falar isso aqui não tem requinte de crueldade, me desculpe, eu não sei o que seria crueldade. Com animais sencientes, animais que têm a capacidade de sentir tudo que sentimos, que têm todos os aspectos emocionais muito similares a nós humanos, que não tem nenhum tipo de diferença entre essa galinha com seus filhotes e o papagaio que todo mundo acha fofo. Os bois não tem nenhuma diferença dos cavalos que todo mundo acha fofo, né? Que ri, que interage e tudo mais, né? Peter Singer, em 1975, escreveu A Libertação Animal, que eu recomendo fortemente que todos leiam. Tá? É um livro já com muitos anos, que é um clássico do movimento, falando sobre especismo, que é o quê? Por que a gente escolhe amar uns e comer outros? A gente ama o cachorro, o gato, defende o golfinho, mas come o atum. Ama o cachorro, mas come o porco. Ama o cavalo, mas come o boi, se bem que tem lugar que come cavalo também, como jumentos brasileiros, que agora estão sendo exportados, a carne de jumento, para os chineses comerem, porque lá se come donkey meat. Enfim, onde eu quero dizer isso? Esses mecanismos que nós criamos para defender o indefensável, que são hábitos incoerentes, a gente mantém. Não levando em consideração a capacidade desses seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. E além disso, gente, do ponto de vista moral, o fato desses animais dividirem o planeta com a gente não nos faz dono desses animais, não nos faz proprietários e não nos dá o direito de manipular suas vidas como nós manipulamos. Nunca haverá paz, peace and love, paz e amor nesse planeta, enquanto nós não colocarmos dentro desse ambiente de paz e amor todos os seres. Eu não acredito. Bom, falamos de questões animais que me chocam muito e me deixam muito emotiva. Vamos falar desses impactos dessa normalidade no meio ambiente. Hoje nós já usamos, né, em termos de recursos naturais, mais de um planeta Terra para manter o nosso estilo de vida, tanto alimentar quanto de hábitos de consumo. Network Footprint é uma ONG que avalia o quanto a Terra consegue se regenerar daquilo que a gente usa de recursos. E ela já está mostrando há anos esse tal do dia da sobrecarga da Terra, que cada ano acontece mais cedo por conta de que a gente cada vez vai usando mais recursos naturais, consumindo mais e a população brasileira mundial crescendo mais. Tá? É inconcebível a gente imaginar que a gente está literalmente matando a galinha dos ovos de ouro e que mais tarde a gente não tem galinha, portanto não teremos ovos de ouro que representam ar, solo, biodiversidade, água, oxigênio e tudo aquilo que é vital para a nossa própria vida.
Estudos mostram que dietas, né, apresentam grandes impactos no meio ambiente. Então, você tem formas de ter dietas menos impactantes ou mais impactantes. Tá? E, normalmente, esse estudo é um estudo que foi publicado esse ano, em julho de 2020, que mostra a relação entre qualidade nutricional boa, né, saúde de pessoas e qualidade de impactos no meio ambiente, ou seja, saúde das pessoas, saúde do planeta. E ele mostra claramente que os alimentos de origem animal, que estão ali no começo, na parte de cima da tabela, assim, eles emitem mais gases, usam mais água, usam mais terra e usam mais energia para serem produzidos. Estão ali, né, representados por setinhas vermelhas, enquanto aquilo que usa menos quantidade de recursos naturais é representado pela setinha verde. E é onde estão grande parte dos alimentos de origem vegetal. Então, é mais do que comprovado, não é intriga da oposição, não é papo de vegano. Isso são dados científicos que mostram que os alimentos de origem animal, para serem produzidos, eles usam muito mais recursos naturais do que os alimentos de origem vegetal. Dados como o da FAO e ONU mostram que 80% do desmatamento da Amazônia está relacionado com a pecuária. Que o planeta Terra tem o equivalente a um continente africano de pasto. Você imagina um continente africano inteiro produzindo leguminosas, frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas para alimentar a humanidade. E é utilizado inteirinho para produzir pasto, para alimentar boi, especificamente. 1/3 de toda a terra arável do nosso planeta é utilizada para a produção de grãos e forragens para a pecuária. Gente, a gente usa 1/3 de toda a terra arável do planeta para produzir comida para bicho. Tá? No Brasil, 16% dos grãos que fornecem proteínas somente são utilizados diretamente para alimentação humana. Mais de 80% dos grãos produzidos no Brasil são utilizados para alimentação da pecuária. Tá? Quando a gente fala pecuária, lembra? Não é só boi, gente. É boi, frango, porco, peixe, peru, ovinos, né? Que é cabra e ovelhas. É isso. E não é só para alimentar animais brasileiros. A gente está exportando esses grãos para alimentar animais da pecuária do exterior, principalmente na China. Tá? E olha como é inconsistente pensar nisso. Olha como é ineficiente pensar nisso. A gente planta calorias vegetais. Os vegetais são incríveis. Eles fazem fotossíntese e transformam a energia do sol em carboidratos, proteínas e gorduras, onde eles agregam calorias aos alimentos. Essas calorias, elas são repassadas a um animal, representado aqui pelo frango, que vai gastar essas calorias, comer essas calorias e gastar. Só que grande parte dessas calorias que ele foi consumir, literalmente ele gasta, ele volatiliza. Por quê? Porque ele transforma em energia mecânica para se locomover, energia para manter sua temperatura, energia para a circulação do sangue dele funcionar, para o cérebro funcionar, enfim. Grande parte dessas calorias que poderiam vir diretamente para a gente, porque a gente poderia comer os grãos que eles comem, né? A gente dá para um animal que é dissipador de calorias e vai nos entregar uma pequena quantidade na forma de carne, que é na forma dos seus tecidos, tá? Hoje a gente sabe que na pecuária do frango, de cada 9 calorias que eu dou de vegetais para eles, eles me devolvem 1 caloria e na forma de carne. Eles convertem 11%. 89% de tudo que eu plantei e dei para o bicho, ele dissipou, ele perdeu, ele evaporou no meio do caminho. Olha como isso é incoerente. Porque nós somos animais, tanto quanto os animais que a gente come, e nós podemos ir direto à fonte e poderíamos comer 100% dessas calorias para nos manter vivos. É que a gente vai lá e coloca um dissipador dessas calorias no meio do caminho. E não é só o frango. Olha o leite, olha os ovos, olha a carne bovina, o porco e tudo mais. Todos eles, a gente tem uma média aqui, que os alimentos de origem animal nos fornecem 10% de tudo que eles comeram em termos de calorias. Enquanto os vegetais, que a gente não precisa dar calorias para eles, eles sintetizam calorias através da energia solar. Então, quando a gente come comida vegetal, a gente come a plenitude das calorias, a gente aproveita 100% das calorias que foram produzidas pelo vegetal, sem precisar a gente dar nada para eles em troca, porque eles têm a possibilidade de captar essa energia do sol. Tá? E aí, para produzir essas proteínas animais, a gente ainda por cima, além desse desperdício imenso, né, de cadeia,
a gente polui, a gente produz um monte de efeitos colaterais de tudo isso. Isso aqui é um dado da Imaflora, 2015. Em roxinho, a gente tem o quanto a pecuária brasileira produziu de proteína. Em verde, a gente tem o quanto a agricultura brasileira produziu em proteínas. E olha o traçadinho verde embaixo, o quanto a gente emitiu de gases de CO2 para produzir as proteínas vegetais e quanto em roxinho em cima a gente utilizou de CO2 para produzir as proteínas animais. É absurda a diferença. Esse estudo é muito bacana. Ele mostra, é uma projeção. Ele fala o quê? Se todo Obama, lindo, maravilhoso, lá atrás, na COP21, ele assinou um tratado de responsabilidade de diminuir a emissão de gases dos Estados Unidos nos próximos 4 anos, até 2020, que é esse ano que a gente está vivendo. Durante esses 4 anos, ele se comprometeu a reduzir a emissão de gás. Ele voltou para casa, depois da COP, e falou o seguinte: gente, o que a gente vai fazer para bater a meta que eu assinei lá na COP? E aí, obviamente, conversou com gente das indústrias, da energia, da iluminação e a gente da comida. E os caras da comida falaram o seguinte, fizeram um estudo e mostraram o seguinte: se todos os cidadãos americanos, durante esses 4 anos, tirarem 100 gramas de carne vermelha do prato deles, não precisa mudar mais nada na dieta, né, gente? Não é virar vegano, só tirar 100 gramas. E substituírem essas 100 gramas de carne por 100 gramas de feijões, o que vai acontecer em termos da meta de emissão de gases? Os resultados mostram que a substituição de um alimento pelo outro, né, a carne pelo feijão, poderiam alcançar cerca de 46% a 74% da redução de gases de efeito estufa, né, para atingir a meta de 2020. E liberaria 42% das terras aráveis dos Estados Unidos. O custo para o bolso do cidadão americano dessa substituição é zero. Aliás, é econômico. O custo para os cofres públicos americanos é zero. O tempo necessário para implementar uma atitude que nem essa é zero. Eu consigo fazer agora, na próxima refeição. Eu não preciso criar uma estrutura. Vocês entendem como o prato, como a redução do consumo de alimento de origem animal tem tudo a ver com a questão de mudanças climáticas e tudo o que está acontecendo de efeito estufa? O Atlas da Carne, publicado pela Fundação não sei falar esse nome direito, Heinrich Bose Station, ele foi publicado, a atualização dele em 2018, e eles mostram claramente todos os impactos. Aliás, gente, coloca Atlas da Carne no Google, em português, e você vai baixar o PDF. É uma literatura bem interessante, tá? Muito científica, mostrando impactos do consumo de carne. Ele mostra aqui o coquetel de gases de efeito estufa em todas as partes, em todas as áreas da pecuária, e mostrando que não é só o respirar do boi, o pum do boi, é tudo, tá? A emissão de gases vem desde da utilização de fertilizantes sintéticos na monocultura, que vai produzir comida para a pecuária. O desmatamento, né? O esterco, o cocô dos animais, que é fermentativo e vai gerar CO2, tudo isso. A Proveg, que sim, é uma instituição vegana com sede na Alemanha, publicou o anuário de leite vegetal mostrando os diferentes impactos ambientais dos leites diferentes. Olha, primeiro aqui, ó, nesse gráfico aqui, o uso de terra e emissão de gases do leite de vaca, do leite de soja, do leite de amêndoas, do leite de aveia e do leite de arroz. Olha o quanto se usa de água para a produção do leite de vaca comparado aos outros tipos de leite vegetal. Então, ou seja, será que a gente não tem como, assim, vamos pensar o veganismo como algo mais distante das pessoas, mas a redução do consumo de alimentos de origem animal, com uma simples troca, como eu disse no estudo anterior, tira 100 gramas de carne por dia, troca o leite animal pelo leite vegetal, você vai estar colaborando tanto com a redução de impactos, porque a pecuária, além de usar recursos naturais, ela gera poluentes como nenhuma outra área na face da Terra. Lembre-se, tem mais animais hoje para nos alimentar do que seres humanos. E óbvio que a gente usa muito mais espaço para produzir comida para eles, muito mais água para eles, eles emitem muito mais CO2, metano, óxido nitroso, e eles fazem muito mais cocô, muito mais xixi, que são matérias orgânicas que, são montanhas, literalmente, de bosta todo ano que a gente produz. Isso é um problema ambiental também, não é uma vaquinha que fez um cocôzinho. A gente está falando de bilhões de animais, né, que precisam ser alimentados, e para produzir comida, a gente
optou pelos sistemas de monocultura, porque não tem como produzir uma quantidade colossal desses alimentos para essa quantidade colossal de animais sem um sistema intensivo de produção de comida que precisa de fertilizantes sintéticos. E a gente que precisa de agrotóxicos. E a gente não lembra disso na hora que a gente está comendo carne, tá? Porque esse sistema da pecuária hoje gera uma diversidade imensa de contaminantes. Os dejetos dos animais, quando a gente pensa no animal vivo, né? As fezes, as urinas, todo o sistema de medicamentos antibióticos que são utilizados, sintéticos, para manter a pecuária. O sistema de abate, que gera zilhões de resíduos nojentos. O sistema da agricultura, que são os fertilizantes, os metais pesados, que vêm junto com os agrotóxicos, os próprios fertilizantes, tá? Os agrotóxicos em si. Tá? Tudo isso, gente, gera tantos contaminantes, mexe tanto no pH das águas, mexe tanto na redução de oxigênio das águas, porque a água é o solvente universal. Tudo isso, ou pela chuva, ou pelo próprio lençol freático, tudo vai levando o curso das águas da natural, né? Ele vai parar no riacho, vai parar no rio, vai passar pelo açude, que não sei o que lá, que vai parar no mar. Isso aqui é uma foto aérea da NASA, né? Do Golfo do México, onde desembocam os principais rios que cortam todos os Estados Unidos, principalmente passando por áreas de grandes agriculturas e pecuária. Ele mostra que a baixo teor de oxigênio causado pelo excesso de matéria orgânica que gera CO2 reduz a quantidade de oxigênio na água, a quantidade de contaminantes que vem nessa água tem causado a zona morta de todo o litoral, né, do Golfo do México ali, que é a parte de baixo dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa água vem altamente contaminada e com diferença de pH, com alto teor de CO2, baixo teor de oxigênio. Estima-se que essa faixa laranja, que é a zona morta do oceano, zonas de eutrofização, o que tem? Tem em torno de 30, 40 quilômetros de extensão, que não tem vida. Mata peixe, mata coral, mata alga, mata tudo. A gente está matando o planeta com tanta sujeira e com tanto desequilíbrio que a gente está fazendo. E quando a gente fala de poluentes, nossos hábitos também geram grandes poluentes. O tal do plástico. Isso aqui é um estudo que mostra a capacidade de bioacumulação em tecidos de peixes, que são seres que moram na água, né, de microplástico, que vem, no caso aqui, eles estudaram determinadas substâncias que fazem parte do parabeno, de tudo que vem tudo que é utilizado de derivado de petróleo nos nossos sistemas de higiene e beleza, pensando em produtos de higiene de casa e de personal care, né, que é o shampoo, o condicionador, o desodorante, o creme, isso, aquilo que a gente usa. Tem determinadas substâncias que vêm do petróleo, que são ftalatos, parabenos e tudo mais, que vão, obviamente, parar na água, porque a gente não lava o rosto, a gente não faz tudo isso. Daí, indo parar na água, essas substâncias vão quebrando, virando microesfera, microplástico, e aí eles fizeram um estudo mostrando, né, comprovando a grande capacidade dos tecidos dos animais de bioacumular todo esse microplástico. Significa, então, que quando você come peixe, você está comendo o plástico que está no seu desodorante. Olha que fofo. E isso o nutricionista fofo, que fica postando salmãozinho grelhado, não fala. Ela fala que é baixo teor de gordura, que é rico em ômega 3, porque ela não viu como é produzido o salmão. Que está ali realmente nadando numa piscina de plástico, recebendo ração de soja e milho transgênicos, cheio de agrotóxicos, recebendo antibióticos, corantes artificiais e tudo mais. Uma piscina de substâncias sintéticas bioacumuláveis, e esse salmão está repleto de tudo isso. E isso é comer hoje, é tomar atitudes com base naquilo que acontece hoje, no fato de hoje. Muito provavelmente o peixe que minha bisavó comia era muito mais limpo do que o peixe que a gente come hoje. A gente não, quem come peixe. Então isso tem que ser levado em consideração. Para de querer viver na redoma da fantasia, porque isso é real. A nossa água potável de hoje, ela já assume a presença de agrotóxicos, de produtos químicos inorgânicos, como metais pesados, como solventes, como agentes de desinfecção domiciliar, como algicidas, em quantidades que, na última, porque da Associação da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva,
está no dossiê da Abrasco, que eu tirei de lá, que mostra, ou seja, os parâmetros de potabilidade da água, o que a gente passou a aceitar de 1977 para 2011, quando foi a última ajuste desse decreto. É aquele ditado que eu lembro que minha avó sempre falava, né? Se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Já não dá mais para limpar a nossa água, de tantas substâncias sintéticas que a gente está colocando no meio ambiente. Então, a gente começa a assumir como normal, a gente assumir como potável a água com níveis mais altos desses poluentes. Sem falar, gente, que a pecuária é a maior utilizadora de antibióticos do mundo inteiro. A gente produz mais antibióticos para manter a pecuária acontecendo do que para salvar vidas humanas. Só que isso é um grande problema. Aliás, é um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar nos próximos anos, que são as superbactérias, porque a gente usa os antibióticos ministrados em água e em ração de animais de cativeiro, lembra, 70 bilhões de animais terrestres, fora os aquáticos, mantidos tomando antibióticos todos os dias. Antibióticos ministrados no meio ambiente, praticamente. As bactérias, que entram em contato toda hora com esses antibióticos, começaram a se tornar resistentes a eles. E hoje já são chamadas de superbactérias. E lembrem-se, os antibióticos utilizados na pecuária são idênticos aos antibióticos utilizados na nossa saúde. Então, quer dizer que se eu precisar tomar um antibiótico para combater uma infecção, por exemplo, do meu dente, e eu for infectada por uma bactéria já resistente, esse antibiótico não vai funcionar. Exato. Ele não funcionando, eu vou ter que trocar um antibiótico e pode ser que essa bactéria também já seja resistente. Exato. E o que vai acontecer? Essa bactéria não vai morrer, ela pode entrar para a minha circulação, infectar meus órgãos e eu morrer de infecção generalizada. Algo que nos últimos anos a gente estava conseguindo evitar que acontecesse por conta da eficácia dos antibióticos que estão se tornando ineficazes por conta da pecuária que está lavando o planeta com antibióticos. E a gente só vai conseguir mudar esse quadro absurdamente preocupante com a redução do consumo de alimentos de origem animal, que vai fazer com que a gente não justifique mais uma pecuária tão intensiva, tão cruel, que confina animais com um sistema imunológico frágil, que obviamente adoecem. A gente vai poder, de repente, manter os animais livre de gaiola, essas coisas assim, para alimentar grande parte da população. Só que só vai poder alimentar grande parte da população se a gente comer muito menos do que se é consumido hoje. Então, a redução do consumo de alimentos de origem animal, gente, é essencial para a manutenção da vida na Terra. Esquece, não tem algo mais a ser falado. E tudo isso impulsiona. Quando a gente fala de agrotóxicos, todo mundo lembra do pimentão, do pepino, do morango, do tomate. Só que lembre-se, gente, o agrotóxico, que é tóxico, tem um porquê de ser tão utilizado nas épocas atuais, né? A gente vê toda hora na mídia, liberou mais tanto agrotóxico, liberou mais tanto, tem resíduo aqui, resíduo ali. Vamos começar a falar o que são os agrotóxicos. São agentes de processos físicos, químicos, biológicos, também conhecidos como defensivos agrícolas, nome fofo, né? Agroquímicos, pesticidas, utilizados no setor agropecuário, principalmente grifado nas monoculturas. Os agrotóxicos atuam no controle e na proliferação de pragas e ervas daninhas, que eu vou colocar aqui sempre um asterístico, porque eu não aceito o nome de pragas e ervas daninhas, no combate de possíveis doenças associadas ao cultivo de determinados produtos. São compostos por substâncias capazes de agir sobre a atividade biológica dos seres vivos que estão nos cultivos agrícolas. Então, isso são os agrotóxicos. Eu, assim, trazendo aqui o meu mago, que eu já falei sobre ele, né, Ernest Geck, que é o criador do conceito de agricultura sintrópica, que ele fala que no sistema, no ecossistema, naquele sistema íntegro, ele não existem pragas. Nós não somos os inteligentes. Somos parte de um sistema inteligente. Eu não sou o dono, nem o chefe, nem o gerente. Eu sou um ser endobionte do macro-organismo. Eu sou uma pulguinha que faço parte de um sistema inteligente composto por todos os outros seres. Então, sobre pragas e ervas daninhas na agricultura, Ernest fala fantasticamente assim. Eles não vêm por fome.
ou para te molestar. Eles não vêm para mal, para causar. Eles não vêm para causar, literalmente. A fome é o meio dado a todos os seres vivos deste planeta para cumprir a sua função no planeta. Lembra que eu falei que no ecossistema todo mundo trabalha para o meio? Corrigir o curso e preservar o ecossistema. A agricultura errada em caixa alta tem que ser corrigida e a natureza age utilizando suas próprias forças. Lembra que eu expliquei lá atrás a questão da monocultura, dos animais chegando para tentar corrigir? Agrotóxicos só são utilizados para, ilusoriamente, corrigir o que está errado, que foi concebido de forma errada. Gente, então, quando você vê praga, no conceito, né, do humano egoísta, é alguém que está tentando corrigir o sistema. E se você cria e produz alimentos em sistemas ecológicos que mantêm o ecossistema, você não vai ter praga, gente. Todo mundo vai estar lá trabalhando. E se surgir uma formiga que venha a consumir, por exemplo, uma planta, ela está corrigindo algo, ela não está destruindo algo. E aí você começa a entender que o agrotóxico ele só existe porque o sistema foi concebido de uma forma equivocada. Raquel Carson, que logo após a Segunda Guerra Mundial escreveu o Primavera Silenciosa, ela descreve, na minha opinião, muito bem os agrotóxicos, que eles vieram da indústria bélica, eles são derivados, eles eram aqueles químicos de agente de morte em massa, que eram pulverizados para matar pessoas na Segunda Guerra Mundial, que foram diluídos para a agricultura. Produtos químicos não seletivos com o poder de matar todos os insetos, ervas daninhas, roedores e outras pestes. Os bons e os maus, de silenciar o canto dos pássaros, deter o pulo dos peixes nos rios, de cobrir as folhas com uma película letal e de permanecer no solo. Será que alguém acredita que é possível lançar tal bombardeamento de venenos na superfície da Terra, sem torná-las impróprias para toda a vida? Eles não deveriam ser chamados de inseticida, e sim de biocidas. E, gente, os agrotóxicos têm impacto no organismo-alvo, que é, por exemplo, eu quero matar aquela erva daninha, mas ele vai matar todo o resto. Então, ele tem grande impacto nos organismos não-alvo. O Brasil é um dos únicos países do mundo que permite ainda esse absurdo que é pulverização aérea por avião. Bate um vento, leva esse agrotóxico para lugares que não tem nada a ver com a plantação, que seria, teoricamente, o alvo. Tá? Eles afetam os inimigos naturais, eles desequilibram, tá? Todo o ecossistema, ameaçam os polinizadores. As abelhas estão morrendo indiscriminadamente. Sem abelha não tem polinização. A polinização que faz nascer os frutos. Sem frutos não tem comida para ser humano. Olha que loucura, quanta irresponsabilidade a forma que a gente está produzindo comida. Tá? Toda essa contaminação, como eu disse, a água é solvente universal, seja por volatilizar ela, evaporar e levar junto esses poluentes, quanto escoamento, vai no lençol freático, vai parar aonde tem que parar. Tudo esse monte de substâncias sintéticas e químicas vão se dissipando pelo ambiente e vão se bioacumular. A bioacumulação nos organismos ao longo de todo o nível trófico, ou seja, todo mundo que vai entrar em contato vai acumulando essas substâncias. E quem se diz o topo da cadeia vai ser aquela pessoa que vai receber tudo concentrado. A maioria dos agrotóxicos são poluentes orgânicos persistentes, que têm a capacidade de se bioacumular, principalmente em organismos, em tecidos com alto teor de gordura, porque eles são lipofílicos, eles gostam de se acumular em gordura. Então, as evidências de bioacumulação constatam que essas substâncias entram na cadeia alimentar e acumulam-se em peixes, aves, mamíferos marinhos e no próprio homem. Então, quando você vê a Anvisa ali falando, aí, como teve aí alguns dias atrás, sobre a lista de alimentos com mais agrotóxicos, com níveis acima do aceitável de agrotóxico, ela só vai falar da primeira base, que são os vegetais, que é realmente onde se aplica o agrotóxico. Só que ela não leva em consideração que grande parte desses agrotóxicos são utilizados nas monoculturas que alimentam os animais. Então, não são os vegetais. Existe grande parte desses agrotóxicos, por questões, inclusive, da transgenia, que são acumulados nos grãos que são utilizados para a pecuária. Então, hoje, a gente tem dados, evidências científicas que comprovam que o maior contato humano
com agrotóxico não se dá através dos vegetais, e sim dos alimentos de origem animal. E para vocês entenderem onde está a maior concentração de agrotóxicos nesse planeta sendo utilizado, eu trouxe aqui, ó, Larissa Mias Lombardi escreveu em 2017 a Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, e eu tirei alguns gráficos para vocês verem. A gente viu aqui, ó, venda de agrotóxicos por cultura no Brasil. Grande parte, 52% é só soja. Lembra que eu falei que mais de 80% da soja do Brasil é produzida para a alimentação dos animais? Então, a gente tem aí um uso absurdo de agrotóxicos para as monoculturas que alimentam os animais. Então, a grande concentração e contato com os agrotóxicos que nós temos é através do alimento de origem animal. Olha aqui, ó, se a gente pensar o uso de agrotóxicos no Brasil. Soja, olha o tamanho dos cultivos, as áreas cultivadas no Brasil. Pensando no agrotóxico como, não pensando em saúde humana, pensando em saúde ambiental, perda de biodiversidade, contaminação e tudo mais, ameaça ao ecossistema, olha onde a grande parte do Brasil é cultivado de soja. Olha a comparação com arroz e feijão, muito pouco. E é onde mais se usa, eu voltei aqui, ó, mais se usa agrotóxicos. Então, a gente tem a grande cultura do Brasil, sem dúvida, a soja, que é utilizada para a alimentação dos animais, que é o que leva mais agrotóxicos. Tá? Hoje, na nossa água potável, a gente aceita que na nossa água potável a gente tenha 500 microgramas de glifosato, que é o principal agrotóxico utilizado na soja, por litro. Enquanto na comunidade europeia só é permitido 0,1 microgramas na água potável. A gente assume que o brasileiro pode consumir na água potável 5.000 vezes mais glifosato do que o europeu. Queria saber o que tem diferença no DNA brasileiro e no europeu, né? Esse estudo europeu, que é espanhol, ele mostra que maior exposição humana a diversos poluentes orgânicos persistentes, que tem aqui, ó, os principais, os animais based são os principais contatos humanos com os poluentes orgânicos persistentes, são os alimentos de origem animal, que são o peixe, os ovos, os laticínios, que eles mostram cada poluente, aonde a gente mais tem contato com eles, e aí peixe, que é o primeiro, né? Ovos, leite e as carnes de uma forma geral, e os vegetais de outros poluentes que são utilizados diretamente na agricultura. Tá? Então, quando a gente fala também de alimentação orgânica, a gente está falando que a gente, ao optar, quando a gente reduz o consumo de alimentos de origem animal, nosso contato com o agrotóxico já diminuiu muito. E aí, nosso dinheiro, né, da cesta básica, o quanto a gente destina da nossa renda mensal para comprar alimentos, vai sobrar, porque a gente vai deixar de comer alimentos de origem animal. A gente pode priorizar os alimentos orgânicos. Tá? Quando a gente fala de alimentos orgânicos, a gente está falando do quê? Um alimento que preserva, que é cuidado, cultivado, que nasce num solo muito mais vivo, muito mais nutritivo. E, obviamente, quando você tem um cultivo num solo mais nutritivo, você tem muito mais nutrientes. Além de que, quando a gente não traz para dentro da gente os agrotóxicos, lembrem-se, os agrotóxicos são biocidas, matam vida. Tem ação bactericida, fungicida. Lembrem-se que o nosso intestino, a nossa microbiota intestinal é totalmente feita de micro-organismos. Para cada célula humana tem 10 bactérias. Então, a grande parte está no intestino. Quando eu como alimento contaminado com agrotóxico, eu estou trazendo esse contato, primeiro contato é no intestino, que começa a ser bombardeado por substâncias biocidas. Então, hoje, a gente tem grande parte da população se queixando de questões gastrointestinais, de intolerâncias alimentares, alergias, baixa de imunidade e tudo mais. Por quê? Porque a nossa porta de entrada, de contato com substâncias externas, é o intestino. E quando eu estou desequilibrando a minha flora intestinal, minha microbiota, eu me torno vulnerável do ponto de vista imunológico, né? Por quê? Porque eu estou matando a minha microbiota com agrotóxicos. Além disso, alimentos orgânicos, isso aqui é uma revisão sistemática que comprova, que avaliou 343 estudos, compilou os resultados e mostra que os alimentos orgânicos têm entre 19% e 69% mais antioxidantes do que os convencionais. Então, além de não ter o agrotóxico, de cuidar da biodiversidade, são mais nutritivos. Então, coma menos, mas coma orgânicos, tanto quanto possível. Bom, acabamos essa parte ambiental, vou tomar uma água. Para a gente entrar na reta final aqui,
lembre-se, Albert Einstein já falava de algo que eu concordo plenamente. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que criou. A gente tem que mudar, a gente tem que transformar a forma de a gente ver o mundo, agir e comer. Porque não é querer manter a mesma, achando que fazendo do mesmo jeito a gente vai conseguir resultado diferente. A gente não vai, gente. A gente precisa mudar tudo isso. Tá? Então, eu proponho, que é o veganismo, a desconstrução do padrão alimentar atual. Tá? Que hoje, como eu já disse, ele é baseado em alimentos de origem animal. É tudo. Protagonismo do alimento de origem animal. É tudo à base de queijo, de leite, de carne, de ovo. Você passa no supermercado, além dos alimentos de origem animal, tudo é muito industrializado, tudo é muito colorido, tudo é muito cheio de pacote. Isso aí é o normal. 70% da população mundial come alimento processado e ultraprocessado todos os dias, na maioria das refeições, não é um alimentozinho. A cesta básica é ultraprocessada hoje, cheio de aditivos alimentares. É corante, aromatizante, espessante, conservantes. Isso é normal. Isso é normal. A gente tem o in natura, normalmente é o alimento de origem animal. O não in natura acaba sendo processado ou ultraprocessado. E uma pequena participação de frutas, verduras e legumes. Como vocês acham que isso não vai dar ruim? Né? Como vocês acham que isso não vai levar a doenças crônicas? Né? Lembre-se, tudo que a gente precisa para ser saudável e viver plenamente vem do solo, vem da natureza. Tudo está no reino vegetal. Então, quando a gente muda esse mindset, como a Einstein falou, e a gente tira o protagonismo dos alimentos de origem animal e daquele monte de empacotado colorido, e a gente vem para a raiz da história, que é a alimentação à base de planta, frutas, verduras, legumes, folhas de todos os jeitos, cereais, leguminosas, raízes, cogumelos, temperos, ervas lindas, maravilhosas, a gente ganha saúde e cuida de tudo que está à nossa volta. Priorizar os alimentos vegetais mais íntegros. Quando eu falo priorizar, não é 100%, porque a gente sabe que isso também é querer demais, é o perfeccionismo inatingível. A gente vai melhorando a nossa dieta, protagonizando ela de alimentos íntegros vegetais. Tá? Então, a gente está num dilema hoje, que é fazer com que a gente não seja moldado pelo sistema. A gente está aqui para mudar o sistema. Vem comigo, gente, vamos mudar tudo isso. Vamos se reconectar com a natureza, vamos se reconectar com as belezas e as nutrientes maravilhosos do nosso país. A gente tem um país biodiverso, com a maior biodiversidade alimentar do mundo. Tá? A gente tem, quando a gente come, a gente exerce atitudes políticas, sociais, lindas, maravilhosas. Por exemplo, você pode comprar de produtores quilombolas, dos calungas, que são resistência, que vivem da terra. Quando você compra, você dá condições para que eles se mantenham bem, dignamente. São grandes guardiões ainda dos biomas íntegros. A gente tem populações assentadas, como exemplo, esse cacau produzido. Isso aqui são todas fotos minhas, né? Isso aqui eu estava num projeto social na Bahia, com essa quilombola que produz amendoim para fazer pasta de amendoim. Aqui é o cacau que faz o melhor chocolate do mundo, que é da Bahia brasileira, produzido por pequenos agricultores assentados do Movimento Sem Terra, que hoje é o maior produtor de alimentos orgânicos do mundo. Você pode comprar alimentos deles diretamente, eles têm feirinhas agroecológicas, pode ser que tenha perto da sua casa. Procure saber, não vai cair do céu a informação. Fuça, a internet serve para isso, fala com os amigos. Pô, onde eu posso comprar orgânico mais barato? Se tem um movimento social, ajuda eles a se organizarem também e fazer uma feirinha agroecológica todo sábado na sua cidade. A gente é protagonista, como diz André Trigueiro, um jornalista que eu adoro. Ele fala, nós somos todos pilotos, nós somos todos tripulantes. A gente é tripulação, a gente está guiando o avião. Se você se sentir passageiro, sentar e colocar o cinto de segurança, cara, você vai para onde? O mundo vai te levar. É a normose. Tira esse cinto, assume o piloto. Você é piloto. Para onde você quer levar? Haja de forma proativa. Compre, valorize as riquezas do nosso Brasil, como a baru, como a caju, como a cajuí, como em Castanho do Pará, licuri, as nossas folhas, o cambuci, a mandioca, o nosso cacau, a morinha do nosso sertão. Para de comer um monte de amêndoa, come baru que vem do Cerrado, a amêndoa vem lá das Arábias e da Califórnia. Você não está ajudando o brasileiro comendo amêndoa.
Você está usando combustível fóssil para transportar amêndoa. Come baru, come castanha do caju, come castanha do Pará. Para de comprar no supermercado o tal do kiwi da Nova Zelândia, que vem lá do outro lado do mundo, transportado de avião, combustível fóssil, que não é da nossa biodiversidade. Come caju, come cajuí, siriguela, come, sei lá, ingá, come graviola, come cupuaçu. Se você não comer, a gente não vai motivar. Por que não tem no supermercado de São Paulo cupuaçu, graviola, o caju chega tão caro, ingá, acerola? Porque a gente não come. A gente come laranja, banana, maçã do Chile, pera da Argentina, a gente come kiwi da Nova Zelândia. Para de dar o seu voto para esse tipo de atitude. Vem para a gente. Saiba que saúde é planeta. Isso aqui, Lancet, Harvard, publicou o ano passado uma nova disciplina que ele interconecta a saúde do planeta com a saúde das pessoas. Ele coloca que a saúde humana está totalmente dependente de tudo que acontece à sua volta. Para de pensar nutrição da boca para dentro. Para que serve carboidrato, proteína? Para. Pensa que o que você está comendo, de onde vem esse monte de coisa que vem junto, de coisas boas e coisas ruins, vão influenciar. O solo, como foi produzida a sua comida, vai influenciar na sua saúde. O jeito que foi produzido, usando mais água ou menos, vai influenciar de alguma forma na sua saúde também. Tá? Então, hoje, a Planetary Health, a saúde planetária, ela é uma intercorrelação entre as disciplinas na natureza, ecologia, meteorologia, oceanografia, solo, com a saúde humana, que são todas as especialidades da medicina e da nutrição. A gente tem, lembra de novo, que você também faz parte de a gente bater as metas da ODS, da ONU, de desenvolvimento sustentável. Apoie, celebre cada passo e cada conquista. Use apoio e ferramentas de transição. O copo meio cheio é o melhor caminho. Não é, eu já falei isso 30 vezes em rede social. Não precisa ser vegano perfeito, não precisa ser vegano. Você pode estar num caminho de transição. Não se cobre. Não se cobre. Faça algo. Dê passo. Aqui está o problema, aqui está a solução real. A gente está no meio do caminho, a gente tem que andar para cá. E para andar para cá, dentro de um mundo cheio de problemas, com múltiplas soluções também, e muitos apegos, e muitas dificuldades, muitos hábitos que a gente criou, a gente não pode esperar que daqui você vai fazer um salto quântico para cá. A gente vai dando passos, e esses passos, eles podem não ser os melhores, mas eles podem ser o melhor para você fazer o passo acontecer. Então, gente, existem vários produtos industrializados que talvez não sejam as melhores opções saudáveis do planeta. Só que eles não têm animais, eles não apoiam a pecuária, eles não têm antibióticos, eles têm uma pegada ambiental muito menor, não tem bicho morrendo. E pode ter certeza absoluta que mesmo não sendo o alimento mais saudável do planeta, são melhores alimentos para a sua saúde. Melhores alimentos para a sua saúde. Você não come tudo perfeito. Se você tem um apego com o seu leitinho, toma um leitinho vegetal. Se você ama comer hambúrguer na sexta-feira, come um hambúrguer vegetal. Se você gosta de pão com manteiga, come uma manteiga vegetal. Precisa comer hambúrguer vegetal, precisa tomar leite vegetal, comer ovo vegetal, comer manteiga vegetal, iogurte vegetal, queijo vegetal. Não! Porque ninguém precisa comer nada desse tipo de coisa. Porque só comendo frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas íntegros, a gente já bate a meta nutricional. Só que a gente tem apego. E esses apegos, eles precisam muitas vezes serem afagados para a gente continuar perseverante e sentir um abraço do movimento. E não julgue. Hoje a gente já tem tanta coisa parecida que, inclusive, pode ser a porta de entrada daquele seu amigo cético, daquele seu parente cético, que fala que nunca vai parar de comer carne. E mesmo que ele nunca pare, ele pode reduzir. Então, algum dia da semana, ele pode trocar o frango de galinha de granja cheia de antibiótico, que mantém aqueles animais naquela condição cruel, por um frango vegetal que nem esse. E esse dia que ele fez essa troca, as galinhas festejaram. Menos antibiótico foi usado. Menos recurso natural foi usado. E você pode ter certeza, ele fez uma opção melhor para ele. Tá? Então, ou seja, a variedade de alimentos veganos só cresce. E eu apoio esse tipo de movimento, porque eu acredito que sejam ótimas ferramentas de aprendizagem, de transição, de oportunidade amenas para fazer
algo emergencial, que é a redução de consumo de alimentos de origem animal, tá? E quando a gente fala que é radical demais, mas ser vegano é radical, parar, você é muito radical com essa história de veganismo. Eu amo Kim Williams, que tem duas frases incrivelmente maravilhosas. Ele falou numa entrevista deles, quem não conhece, Kim Williams foi o cardiologista da Casa Branca durante muitos anos e o presidente da Sociedade de Cardiologia Americana. Algumas pessoas pensam que uma dieta whole food plant-based, à base de plantas, né, é radical. Mas 500 mil de pessoas todos os anos terão seus peitos abertos, suas veias da perna retiradas para costurar a artéria das coronárias. Outras pessoas chamariam isso de extremo. Eu não me importo de morrer. Só que não quero que seja por minha causa, a tal da doença do estilo de vida. E aí vem a frase mais célebre, que eu vou até levantar aqui, porque eu sou me abanar, porque eu amo essa frase. Existem 2 tipos de cardiologistas. Os que não estudaram e os veganos. Porque se você estudar na área de cardiologia, você vai entender que os alimentos de origem animal estão diretamente ligados aos infartos e às doenças vasculares todas. Então, ou você não estuda, não quer saber, ou você estuda. Se você estuda, automaticamente você vai ser vegano. Enfim, Ayrton Krenak, que é um líder indígena brasileiro, ele falou uma frase recentemente que eu amei e eu estou trazendo aqui para vocês, inclusive no Catraca Livre. A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra vivendo uma abstração civilizatória é absurda. Ela suprime a diversidade e nega a pluralidade das formas de vida, da existência e dos hábitos. Nós somos conectados com o planeta. Você querendo ou não, nós somos. Então, para de agir como não fosse. E você tem aqui, na sua mão, a maior ferramenta revolucionária, que é o seu garfo. E ele pode ser aquele garfo que vai assumir a palavrinha mágica, que é o não. O não, eu não concordo, eu não aceito, eu não sou conivente. Portanto, eu não consumo. Quando você fala eu não consumo, você está fazendo um ato revolucionário e transformador em tudo que está à sua volta e na sua vida. O não consumo é o seu maior ato de coragem. É o seu ato menos egoísta. Porque quando você assume que você não vai consumir, você está cuidando dos outros. Você está cuidando da sua volta. E o veganismo é isso. Ele é seu ato menos egoísta. Você não está sendo vegano por você exclusivamente. Você está fazendo por questões de compaixão, porque você busca paz, você quer basear sua vida no amor, no altruísmo. Obviamente, é uma atitude de muita sabedoria e serenidade. O veganismo, ele te leva a um estado de espírito, de colaboratividade e de alinhamento, que te traz uma vitalidade, uma energia, uma saúde emocional tão grande porque você alinhou aquilo que sua intuição sempre quis que as suas ações fizessem. É o seu propósito. E lembre-se, gente, nós somos um ecossistema. Nunca se esqueçam disso. E como eu disse, para eu me sentir parte do ecossistema, eu não poderia não ser vegana. Ufa, 1h30 de aula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consigo falar pouco. Um dia eu vou fazer um TED de 15 minutos, mas vai ser mais para frente. Agora eu não consigo. Preciso falar muito, porque tem muita coisa para a gente falar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha plantado sementinhas orgânicas de transformação dentro do coração de vocês. Espero que a gente continue falando sempre através desse canal e através de outras mídias, de outras formas, para a gente trocar informações e crescermos juntos, porque eu também estou aprendendo. Eu descubro todo dia coisas novas, mais dados, e isso é eterno. Então, estar em eterno aprendizado é o que nos faz ter coragem de assumir, inclusive de desdizer o que a gente disse ontem, e assumir novas posturas. Novas posturas. Eu sempre falo, e é uma frase que eu já ouvi lá atrás, que a mudança é inerente ao ser humano. Então, não tenha medo de mudar. A mudança é libertadora. Porque ela nasce de um incômodo. A gente muda porque algo não nos satisfaz. E não entendo o veganismo como algo que você precisa fazer amanhã. Mas ele pode ser algo que você almeja com base em todo o conteúdo que você vai receber ao longo dos próximos tempos. Dê seu passo na velocidade que você sinta confortável dar. E é assim que a gente evolui.
Eu também demorei muito tempo para assumir determinadas atitudes. Mas a gente precisa assumi-las. Se não é hoje, amanhã ou depois. Mas lembre-se que você vai assumi-las, porque você vai se sentir melhor assim. E toda essa transformação eu quero passar para vocês sempre. Eu entendo que tem dentro de mim essa missão. Eu quero dividir muito conteúdo com vocês sempre. Existem várias formas de a gente fazer isso. E amanhã a gente vai estar ao vivo no YouTube. Anote todas as suas dúvidas, todos os questionamentos. Não só dúvida, o que você quer falar comigo? Eu vou fazer uma linha de raciocínio, meio que um resumão da semana, e a gente vai falar de veganismo prático de todas essas formas, batendo papo, tirando dúvidas. Eu espero vocês. Boa noite. Sei que é sábado, você deve estar cansado. E quem assistiu em outros dias, que vai assistir em outros dias essa aula, que eu não sei que dia que você vai assistir, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido transformador. Muito obrigada, gente. Até amanhã.